Olá, recebemos nos estúdios da Rede TC de Comunicações o presidente da Indústria Brasileira de Árvores, AIBAR, economista e ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Ele está em São Mateus para ministrar uma palestra e realizar um bate-papo com estudantes do UniVC, onde vai abordar também temas sobre o seu novo livro. Seja bem-vindo, Paulo Artung. Muito obrigado. Prazer muito grande, assim, toca a minha emoção estar em São Mateus de volta e estar aqui com vocês, estar aqui com esse trabalho bonito que eu sempre respeitei, admirei, liderado pelo Márcio, né? que é um ícone na imprensa do nosso estado. É uma alegria muito grande. Ok. Paulo Artung, quais são os principais desafios que os atores políticos e a sociedade precisam enfrentar nesses tempos de grandes mudanças? Então, posso apresentar o livro? Pode, fica à vontade. Eu lancei recentemente esse livro, Política em Tempos de Grandes Mudanças, né? É o quinto livro que eu lanço e, assim, ele está dentro de um propósito que eu tenho de vida, que é participar do debate nacional. Assim, muitas vezes eu tô no aeroporto, assim, chega um conhecido ou uma pessoa que me reconhece, pega no meu braço e fala assim: mas Paulo, você largou a política? E a minha resposta está pronta, né? Não vou largar a política nunca. Eu vou ficar velhinho aí fazendo a boa política, né? A política como ferramenta transformadora, né? Então, das várias formas que eu encontrei, né? Uma é essa, né? De tempo em tempo a gente produzir um livro juntando ideias sobre temas diferentes e assim por diante. A outra é fazer palestras. Eu ando o país inteiro debatendo, principalmente com jovens. Eu gosto muito de conversar com a meninada. Eu acho que isso é uma coisa importante. A outra coisa que eu fiz desde que eu assumi, desde 2018, é participar de um programa, é uma plataforma chamada Renova BR, que forma lideranças, meninos, meninas, para participar da atividade política do país e assim por diante. Então, eu estou aqui com o maior prazer, né? E volto a dizer, até com pontinha de emoção aqui de volta em São Mateus, para poder conversar com jovens, para poder conversar com a nossa população, com uma entrevista como essa e assim por diante. Um dos grandes problemas que nós temos no Brasil na atualidade é a violência. Nós tivemos recentemente no Rio de Janeiro aquela operação contenção, né, realizada pelo governo do estado, né, sob a justificativa de combater o crime organizado. Como que o senhor avalia a operação? Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, se você me permite, né? E a pergunta que nós temos que fazer é assim: por que que essa situação chegou aonde chegou no Brasil, né? Porque, assim, se fosse um crime geograficamente localizado numa cidade, num estado, então talvez fosse uma resposta mais simples, né? Mas não é. Se você está vendo aí, nós estamos realizando a COP30 no bioma amazônico. Você tem um crime organizado atuando nessa região do país, em vários aspectos. Não é só garimpo ilegal, não, sabe? É desmatamento ilegal, é grilagem de terra e assim por diante. Lá está o crime organizado. Assim, por que que chegou lá, né? Assim, então, assim, por que que está presente em todo o nosso território, né? Esses grupos organizados, né? Com ramificações e assim por diante. Você vê que a polícia chegou lá no Complexo do Alemão, tinha capixabas lá, né? Eu acho que chamou a nossa atenção, tinha capixabas lá, né? Então, assim, tinha gente de Manaus lá, assim, só para líderes do crime em Manaus e assim por diante. Então, assim, você vê que você tem uma explosão de crime organizado no Ceará nos últimos anos. Nossa Bahia, que está aqui do nosso lado, uma explosão de crime organizado na Bahia, inclusive aqui no extremo sul da Bahia. Eu estive recentemente
fui visitar alguns projetos de restauração florestal muito bonitos que estão acontecendo aqui no sul da Bahia. E a principal reclamação do motorista de táxi que nos levou, as lideranças que nos receberam, é o crime organizado. Então, assim, por isso que eu dei um passinho atrás, peço desculpa, talvez eu esteja sendo muito prolixo, mas assim, por que o Brasil chegou nessa situação? E aí minha resposta é muito clara. Jogo de empurra, né? Omissão associada ao jogo de empurra. Quando explodiu esse problema em Pernambuco, o que o governo central fez lá atrás? Não, isso é problema, apontou o dedo, isso é um problema do governo estadual. Não é. Quando aconteceu no Espírito Santo, fizeram a mesma coisa. Assim, é repetitivo. A Constituição não diz isso. Se você lê a Constituição, você vai ver que é responsabilidade de todos nós, né? Quando o Espírito Santo acertou a mão no combate ao crime organizado aqui, e foi um trabalho que eu tive a honra de liderar no passado, eu liderei, mas a sociedade civil veio junto. O presidente Fernando Henrique mandou uma força-tarefa para cá, botou a mão na massa junto com a gente, e assim por diante. Então, assim, a causa disso é a omissão, é o jogo de empurra. A solução disso, assim, a gente pode aprender com nós mesmos, brasileiros, com as experiências que nós já tivemos. Podemos olhar com os colombianos aqui do lado, o que eles fizeram. Podemos olhar na parte rica do mundo, o que foi feito em Nova York. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer para você é que muito mais importante é que solução tem. Mas, evidentemente, que não terá solução no nosso país com a omissão do governo federal. Isso não vai ter, esquece. Porque, assim, uma parte desse desmonte passa por rastrear dinheiro. Como é que você vai rastrear dinheiro sem o governo federal? Você precisa da Receita Federal, você precisa do COAF, você precisa do Banco Central, você precisa das agências federais. Porque quando eu falo em governo federal, a pessoa pensa logo na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária. São duas agências policiais, agências de Estado muito importantes no combate ao crime organizado. Mas, assim, quando eu olho da necessidade, talvez o número 1 é rastrear esse dinheiro do crime que está sendo lavado no nosso país de uma maneira descarada, sabe? A turma do crime organizado é dona de posto de gasolina hoje, é dono de instalações que fabrica etanol, sabe? E tantas, está presente em fundos financeiros no mercado financeiro brasileiro. Essa operação Carbono, ela detectou, sabe, a presença no mercado financeiro brasileiro. Então, assim, tem solução, tem exemplos concretos no Brasil. O Espírito Santo é um exemplo disso. Quando a gente, com a sociedade civil, com a ajuda do governo Fernando Henrique, nós encaramos esse problema. Então, assim, tem exemplos, tem solução. Evidentemente que nós vamos ter que abolir o jogo de empurra e abolir, junto com o jogo de empurra, a omissão de autoridades. Ah, mas tem que envolver o judiciário? Tem que envolver o judiciário, deixa eu falar claramente. Mas tem que envolver o legislativo? Tem que envolver o legislativo, sabe? Ele precisa participar nas suas várias instâncias. Tem que trazer o Ministério Público junto, a Defensoria Pública junto. Tem que trazer, quer dizer, na verdade, você precisa fazer uma concertação de agências públicas, tem que ter o apoio da sociedade civil, mas jeito tem. Na vida só não tem jeito, a gente sabe para quê. Então, eu torço para que em algum momento a gente saia dessa posição, inclusive que nós estamos hoje, quer dizer, um grupo atacando o outro grupo atacando o outro, e a omissão prosperando, e o jogo de empurra prosperando. Nós temos que sair dessa encrenca que nós estamos há muitos anos, e as consequências todos nós sabemos, e os mais pobres sabem mais do que nós, porque estão lá nas comunidades, tem barreira, não pode passar carro, não pode passar ônibus, se submete a comprar internet de facções, se submete a comprar água de facções. Quer dizer, isso que está espalhado no Brasil inteiro, nas periferias dos grandes centros urbanos, né? Você vê isso na periferia de Manaus. Eu visitei, né?
instalação de água com dificuldade de ser feita nas residências. Você imagina Manaus, uma cidade que está ancorada num manancial extraordinário, com gente da sua população, evidentemente os pobres da sua população, não tendo acesso à água tratada. É o avesso do avesso do avesso, como diria o nosso querido Caetano Veloso. O senhor citou... Mas falei demais, peço desculpa. Não, fique à vontade. Mas o tema é quente, o tema está aí, e nós tratamos no livro. Deixa eu te dizer, tem um capítulo do livro que trata sobre segurança pública e crime organizado. Falando sobre segurança pública, o senhor citou o caso do Espírito Santo. No seu terceiro mandato, o senhor enfrentou uma crise com a Polícia Militar, né? Motim. Isso. Na sua opinião, né, qual a análise que o senhor faz daquele momento e como que e quais lições que o Espírito Santo pôde tirar? Não, o Espírito Santo tirou lições e o Brasil aprendeu muito, né? Assim, se tem uma coisa que acontece, se você andar o Brasil comigo, você vai ver as pessoas tocando nesse assunto comigo e não nos parabenizando e agradecendo. Assim, em alguns estados, o movimento ele estava extremamente coordenado com o que estava acontecendo no Espírito Santo. Não era uma coisa do Espírito Santo, né? Mas teve político de baixa qualidade do Espírito Santo envolvido nisso? Teve. Todos nós sabemos disso, mas eu nunca gastei meu tempo com isso, né? Sabe, outra coisa importante, assim, é que nós, capixabas, fizemos o bom serviço. O que eu chamo de bom serviço? Vamos lembrar quando eu tomei posse em 2003. Como é que estavam as nossas polícias? Uma situação dramática. Militar e civil, salário atrasado. Era um negócio, o Márcio se lembra disso, assim, não tinha profissionalismo nas duas agências policiais nossas. Os piores políticos enfiavam o dedo nas duas polícias, nomeando gente, dando ordem para fazer isso e deixar de fazer aquilo. Era um absurdo, assim. O que eu liderei no Espírito Santo? Importante dizer isso, porque isso deu certo no Espírito Santo e aonde foi implementado vai dar certo. Eu liderei a profissionalização das duas polícias do nosso estado. Pode ver pelos concursos que nós fizemos, pode ver pela forma que a meritocracia foi entrando nas duas instituições policiais. Tinha um problema gravíssimo, inclusive aqui em São Mateus, que eram as delegacias de polícia que não engendravam o trabalho da nossa Polícia Civil, né? Muito pelo contrário, os nossos policiais civis eram carcereiros naquele momento que eu cheguei ao governo, né? Então, assim, tirar os presos das delegacias, estruturar um sistema prisional. Aliás, São Mateus, eu sou grato porque chegou junto comigo, né? Para a gente estruturar um sistema prisional no nosso estado, sim, e ver que nós acertamos juntos em tomar essa atitude, né? Que tinha reações na época, né? Quer dizer, o Espírito Santo não tinha sistema prisional, tinha um queijo suíço quando eu tomei posse. Você pega lá as matérias, você vai ver. Sabe quantos agentes penitenciários tinham? Hoje é a Polícia Penal. Mas sabe quantos agentes policiais tinha quando eu tomei posse? 106. É inacreditável isso. Quando eu saí no segundo governo, tinha 2.600, 2.700 agentes penitenciários, que hoje é a nossa Polícia Penal. Então, nós criamos instituições, isso que eu estou querendo dizer, assim, nós criamos instituições. Profissionalizamos a Polícia Militar, profissionalizamos a Polícia Civil, melhoramos a estruturação dos concursos públicos, do processo de escola de polícia de formação das nossas polícias, inclusive da atual Polícia Penal, e criamos instituições e colhemos resultados. Você vê que, na medida que nós fomos ajustando isso, foi caindo roubo, furto, homicídios no nosso estado. Sim. O Espírito Santo, as pessoas olham e veem, olha, é outra realidade, mas é uma realidade construída. Então, assim, você passou pelo motim, foi um episódio. Nós tivemos ali a dignidade. Naquele momento, muitos capixabas são jovens, não se lembram, eu estava sendo operado de um câncer na bexiga em São Paulo, quando eclodiu aquele motim. O que eu fiz? Olha que coisa
como é que Deus me deu força naquele momento, eu sou muito grato, né? O que eu fiz? Eu chamei o meu médico, no pós-operatório, falei, olha, doutor Miguel, era o doutor Miguel cirúrgico que me operou, eu tenho que voltar para o meu estado. Ele falou, não, meu filho, calma, você tem que recuperar aqui. Não, eu tenho que voltar. Qualquer coisa que o senhor prescrever, eu faço, eu sou disciplinado. E vou cumprir toda a prescrição do senhor, e minha mulher está aqui do lado, a Cristina, ela vai tomar conta de mim e vai prestar conta ao senhor. Mas eu tenho que estar lá no Espírito Santo. Tem um problema e o líder não pode estar distante do problema. Mesmo estando em processo de recuperação, eu voltei e liderei o processo. Sabe? Isso chamou a atenção do Brasil. Muitas vezes eu vou lá no interior do Paraná, lá no interior de Santa Catarina. Eu fui no interior de Santa Catarina, fui em Caçador, e as pessoas vêm me dar parabéns pela minha atitude. Às vezes até não me conhecem assim, fisicamente, mas quando falo o meu nome, Paulo Hartung virou uma marca. E esse é um dos episódios. Ter acertado o Espírito Santo, ter colocado o Espírito Santo de pé, é uma marca. Essa é a marca maior, indiscutível, mas essa também foi importante. E ela vem dentro de um processo de estruturação. Olha, eu tenho muito orgulho das nossas polícias, agora as nossas 3 polícias. Acho que é gente muito qualificada. E eles mostraram uma coisa no Espírito Santo. Se a pata da política de baixa qualidade sai de cima deles, eles trabalham e eles ajudam a gente a estruturar a cultura da paz. Eu acho que esse é o bom sinal que nós temos desse período, que eu tive a honra, a alegria, né? Porque eu tenho alegria por essa oportunidade que vocês me deram de liderar o Estado, de fazer política no Brasil, com mandato nesses vários momentos que eu tive 8 vezes, né? Imagina uma pessoa que foi 8 vezes na rua pedir voto, 8 vezes eleito e 8 vezes poder cumprir mandato no executivo, no legislativo e assim por diante. E fazer coisas que eu acho que são estruturadoras como essa que a gente está conversando. E o ano que vem é ano eleitoral, Isso. ano que a população vai às urnas escolher os seus representantes. O senhor sempre foi um político muito trânsito em todas as instâncias de opinião, né? E como que o senhor avalia e como que superar esse cenário atual desses extremismos? Não é fácil, né? Eu estou vendo ali seu celular ali na ponta, né? Eu lembrei outro dia, vou contar aqui de novo, porque eu me lembrei de um depoimento que eu dei recentemente, que eu fui almoçar há muitos anos atrás com o ex-presidente Fernando Henrique. E a certa altura do almoço ele apontou para o celular e falou assim, Paulo, isso aqui, ele não estava falando da máquina, que é o celular. Ele estava falando das redes, da internet, das redes sociais e assim por diante. Ele disse, isso aqui vai mudar a vida humana, né? Toda vez que eu chego na cidade, passo num ponto de ônibus, está lotado de gente assim, e as pessoas não mais conversam uma com as outras, as pessoas olham para a tela do celular, né? Eu lembro do presidente Fernando Henrique, né? Isso mudou a vida humana, né? E ele falou assim, tem uma segunda coisa, isso vai incidir de uma maneira dramática na política no mundo, né? E incidiu e, de certa forma, abriu um palancão para os extremismos, né? Porque as pessoas falam assim, não, eu não aguento mais essa polarização. Eu não sou contra a polarização. Polarização é da vida, da democracia. O problema é o extremismo. Uma polarização extremada, isso é problemático. Isso, quer dizer, você vê que não é um privilégio nosso. Isso é um problema do Brasil? Não. Você vai na política americana, né? Aqueles deserdados do processo de desindustrialização americana, né? Eles se revoltaram e fortaleceram esse movimento extremado nos Estados Unidos, né? Então, assim, você fala assim, é possível superar? Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Sim. Olha quem foi para o segundo turno no Chile ontem, né? Quer dizer, as duas posições. Não sei se você já viu o resultado do Chile. Está lá, vão para o segundo turno, daqui a 20 e poucos dias vão disputar o segundo turno. Então, assim,
Não tem receita de bolo mágica para você quebrar. Eu discuto muito isso no livro, quebrar essa polarização extremada. Mas eu sou uma pessoa que acredita no ser humano. Assim. Quando eu olho assim, estudo, leio muito sobre o que foi o nazismo no mundo, aquilo ali foi um momento de extremismo, né? Aí você volta lá, visita Berlim, sabe, Munique, você vai visitar a Alemanha e vê uma outra Alemanha que se reinventou pós-nazismo. Então, é o seu ser humano, nós vamos ter essa capacidade, eu acredito. Mas vai ter que ter um aperfeiçoamento das instituições democráticas para conviver com essa conectividade que nós estamos vivendo. Acho que sim. Já tem experiência no mundo disso? Ainda não, né? Nas democracias que nós conhecemos, né? Não tem. Mas eu acho que nós vamos produzir. O fato é assim, olha, o ser humano vivia na barbárie, inventou a política com P maiúsculo, não é politicagem que eu estou falando, inventou a política, se tornou mais humano. Ou seja, transformou aqueles conflitos que eram destruidores, paralisantes, em conflitos que acabaram produzindo resultados. Isso é política, a negociação, é o diálogo, é saber que o ótimo muitas vezes é inimigo do bom. Então você vai no bom, depois você dá outros passos e assim por diante. Dentro da política nós inventamos a democracia, né? Você vai lá na Grécia Antiga e vê a invenção da democracia. Ali era na praça, todos decidindo tudo a todo tempo. De repente o ser humano falou, não dá, a gente não tem como fazer isso, vamos instituir uma representação. Então veio a democracia representativa. Aí vem a internet, vem as redes sociais e, de repente, todo mundo tem opinião sobre tudo, você entendeu? E quer opinar sobre tudo. Como é que essas instituições que foram moldadas no momento anterior vão ser adaptadas no momento presente? Vou dar um exemplo que você vai gostar. Na pandemia, o judiciário funcionou online. Tomou decisões e começou a aprender a fazer isso. Então, você hoje tem sessões que são presenciais e sessões virtuais. Dê um passo à frente, precisa dar outros, porque tem uma crise da sociedade brasileira hoje. Estou falando do nosso país, com poder judiciário, morosidade, decidir coisas que não lhe competem, coisa do gênero que nós estamos discutindo todo dia. Legislativo, eu fui deputado federal, eu fui senador, fui deputado estadual. Você imaginar o que a pandemia virou de chave. De repente, um parlamento que tem 513 deputados, por exemplo, reunindo e tomando decisões em relação ao que precisava ser decidido. Você pensa assim, seu José, que está aqui em São Mateus, olhou isso e falou assim, a gente pode ter um parlamento que funcione melhor e mais barato. Eu não preciso mandar 513 parlamentares toda semana para Brasília, trazer de volta no final de semana. Mas, assim, o uso do cachimbo deixa a boca torta. Então, assim, teve esse impacto, mas depois começaram a fazer uma meia-sole. Quer dizer, nós vamos precisar aperfeiçoar as instituições democráticas, seja o judiciário, seja o legislativo, seja o executivo. Quanto serviço de prefeitura hoje está sendo resolvido na internet, de estados federados, da própria União, que nos últimos anos começou a modernizar sua contraprestação de serviço. Quer dizer, com inteligência artificial agora, isso dá para evoluir muito. E eu estou falando evoluir o lado positivo das coisas, né? Então, assim, é uma construção. Assim, vou te responder rapidamente, agora eu vou tuitar. Não tem fórmula de bolo, mas nós teremos essa fórmula de bolo, porque nós, seres humanos, quando temos um desafio,
acabamos construindo caminhos, soluções e de boa qualidade. Então, assim, eu sou um otimista com o futuro, mesmo vendo um mundo muito bagunçado, né? Você vê aí a gente voltando para protecionismo ao invés de uma maior inter-relação entre os povos, entre os países e assim por diante, vendo guerras, né? Como me doeu ver essa guerra na Europa, assim, da Rússia invadindo a Ucrânia, porque eu, assim, sou uma pessoa que leio muito, estudo muito, eu achava que com a constituição do mercado comum europeu, a gente tinha resolvido o conflito no território europeu, não teria mais guerra ali naquele lugar. Teria disputas que são normais, mas não teria mais guerra. Então, assisti já tem 3 anos essa guerra, né? Então, assim, dói. E você vê que o mundo hoje pressiona a Europa, principalmente os Estados Unidos, pressiona a Europa para comprar armas. Quer dizer, o desarmamento parecia uma tendência no mundo, né? Até porque, quando chegou a bomba atômica, ficou claro que nós tínhamos que baixar a bola, né? E a gente volta para um processo de França se armando, Alemanha comprando armas e assim por diante. Quer dizer, o mundo não está fácil, né? A tecnologia entra, esse avanço tecnológico entra como, sabe, oportunidades e coisas complicadas que nós estamos vivendo no mundo. Isso nós estamos discutindo no livro, né? Mas eu volto a dizer, eu acredito no ser humano e acho que nós vamos uma hora escrever essa receita de bolo aí para a gente seguir em frente a nossa caminhada e legar o planeta, às futuras gerações, um planeta com qualidade de vida. Nós estamos desafiados pela questão do clima, você imagina os impasses de Belém, não preciso falar, estamos vivendo só impasses na negociação, nas negociações, mas minha visão não é de pessimismo, é de um otimismo moderado, assim. O planeta precisa tomar juízo e muita gente precisa tomar juízo, inclusive dentro do Brasil. Agora uma pergunta que o senhor deve começar a responder com mais frequência, né? Será candidato no ano que vem? Você sabe que eu estava brincando com o Márcio ali, se tem uma coisa que as pessoas me conhecem, é que eu respeito como ninguém o tempo da política, né? Assim, eu não faço desaforo com o tempo da política. Então, assim, eu não acredito que as coisas feitas fora de horas, precipitadas, deem certo. Eu também não acredito que as coisas feitas depois da hora, sabe, também criem tração. Eu acho que muitas vezes, depois da hora, perde uma oportunidade, né? Então, tem que descobrir o time das coisas. Então, assim, como é que... Me perguntaram isso no Bradesco, eu fiz um debate no Bradesco semana passada, mas qual é o time? Então, eu falei assim, eu acho que não acontece nada antes de abril. O auditório silenciou nesse momento. Não acontece nada antes de abril. Por que abril? Né? Porque no calendário eleitoral, abril é a hora de que muitas lideranças terão que decidir se ficam nos atuais mandatos, se desincompatibiliza. Ali a roda vai começar a rodar, né? Antes disso, né, é improdutivo. Pior que eu chamo a atenção é que eu estou vendo coisa improdutiva ser feita com dinheiro público, com uso de máquina, né? E eu acho que a gente precisa voltar a apertar o botão dos valores republicanos, né? Assim, o que os valores republicanos nos ensinam? Ensinam que o governante não é dono do governo, né? Se o prefeito não é dono da prefeitura, o governador não é dono do governo, o presidente da República não é dono da estrutura da presidência da República. Isso pertence ao povo que paga impostos, né? Então, assim, o pior dessa precipitação, além da inutilidade dessa precipitação, na minha visão, é que você está vendo dinheiro público, máquina pública sendo utilizada nesse jogo. Aí é ruim, né? Porque, assim, nós temos que combater a corrupção no país. Assim, eu sei que alguns combates fracassaram aqui e acolá, mas esse é um problema que o nosso país tem e que nos tira energia, porque o investidor de fora,
E essa, mas por que eu preciso do investidor de fora? Nós precisamos do investidor de fora porque nós não somos chinês. Você vai ver a família chinesa, a poupança de uma família chinesa. O brasileiro não tem tradição de poupança. Então, nós precisamos da poupança alheia para desenvolver o nosso país. Mas, para ter poupança alheia, nós precisamos de duas coisas. Precisamos combater a corrupção e precisamos organizar as contas públicas. Porque quem põe dinheiro no Brasil precisa saber que a gente está combatendo a corrupção com a mão e com a outra. Está organizando as finanças, porque o cara só traz dinheiro para um outro país, que não é o dele, se ele souber que ele vai receber isso, né? Então, assim, a nossa capacidade de pagamento não pode estar em xeque. Infelizmente, você está vendo a dívida do país crescer como proporção do que nós produzimos muito rapidamente. Isso nos tira a credibilidade com os nossos financiadores externos, para as pessoas entenderem. Além disso, faz uma taxa de juro dessa. Quem vive com uma taxa de juro dessa? Selic de 15%. Outro dia eu mandei pesquisar. Um amigo meu, por favor, olha no mundo onde tem Selic de 15%. Aí ele olhou, só tem um lugar que tem 15,5%, mas meia mais do que o Brasil. É a Ucrânia, que está em guerra há 3 anos. Você imagina que absurdo. Aí o cara falou assim, não, mas isso aí não chega nos pobres. Chega nos pobres. Dona Maria, quando vai trocar o fogão da casa dela, ela financia e vai pagar essa taxa de juros, né? Quando troca a geladeira de casa, quando compra o liquidificador, compra a prazo, né? Essa é a realidade de um país desigual como o nosso. Então, assim, não me venha dizer que com isso está cuidando dos pobres. Nada, está colocando com uma mão e tirando com a outra. Infelizmente, tirando mais do que está colocando. Porque a regra econômica é essa. Mesmo respeitando o time, mesmo jogando para abril, o senhor está com um passo em direção a essa... Você acha que eu estava te enrolando? Ou não? Artungou, né? Assim, um dia o cara artungou. Não, mas isso é visão correta. Mas pode perguntar, desculpa. Eu só estou brincando um pouco. Não, só se o senhor está com um passo em direção a uma possível candidatura, seja ao Senado, seja ao governo do Estado. Não sei ainda. Assim, tem que olhar. Uma coisa eu fiz, né? E é uma novidade, né? Eu fiz uma filiação partidária. Eu era um sem partido, né? Era do movimento do sem partido. Agora eu estou filiado partidariamente. Essa é uma condição necessária se você for disputar uma eleição. Você precisa ter filiação partidária. Se eu voltei a ter, não voltei com fim definido de disputar a eleição. Aliás, o convite é mais um convite de eu ajudar a dar conteúdo programático ao partido, né? E, inclusive, ajudar na formação de novos líderes. Eu já estou fazendo isso, né? Mas tem que deixar o tempo rodar aí e o tempo vai clareando aí qual é o passo que deve dar e assim por diante. O que eu quero é continuar ajudando meu país, para o país transformar esse imenso potencial que tem e oportunidade para os seus filhos, principalmente para os jovens brasileiros, que precisam olhar para o futuro e acreditar no Brasil. E eu quero ajudar o meu Estado, né? Assim, não quero ver o Espírito Santo, que nós tiramos do buraco, né? Colocamos de pé, né? Estou falando nós, porque é assim que eu vejo a coisa. Nós colocamos de pé, né? Mas eu não estou querendo ver o Espírito Santo percorrer aquela história de pai rico, filho nobre e neto pobre, né? Então tem que levantar a cabeça. Eu falo assim, tem que levantar a cabeça. Tem que ser Ademir da Guia. Aí os jovens não sabem quem é Ademir da Guia, né? Não pode ser Cafuringa. O cara não sabe o que é Cafuringa no futebol, né? O Cafuringa é do Fluminense, Ademir da Guia é do Palmeiras. O Cafuringa jogava olhando para o chão. Muitas vezes perdia as linhas do campo, né? E era um jogador forte, veloz e assim por diante, mas não resolvia. E o Ademir da Guia resolvia. Calmo, elegante, olhando o campo como um todo. Muitas vezes ia lá, fazia um lançamento e colocava o atacante na cara do gol, né? É isso que nós precisamos para o Espírito Santo. Preciso olhar para frente, né? Os incentivos fiscais vão acabar. O que vai colocar no lugar? Tem que responder essa pergunta ou começar a estudar uma forma de responder essa pergunta, né? A nossa produção de petróleo já foi maior, está menor. O que está acontecendo, né?
A gente precisa entender quais são as outras atividades que a gente põe no lugar. Eu estava falando para o Márcio ali, pô, que legal, eu vindo aqui para São Mateus, ver essas coisas, né? Ver Oxford em São Mateus, olha que legal, né? Sabe? E colocando o seu produto Brasil afora e assim por diante. Você vê a Cacique ali em Linhares, né? Pegando o nosso café robusta, nosso café Conilon, e industrializando esse café e colocando nos mercados, né? Do outro lado, Olan, do outro lado, WEG Motores. Sabe, é uma coisa... Brametal é o maior fabricante de torres de transmissão de energia da América Latina. Quer dizer, não é pouca coisa. Então, quer dizer, você vai vendo que essas oportunidades foram agarradas, né? Eu me lembro quando o nosso embaixador em Singapura, eu fui a Singapura para trazer o Jurong para o Espírito Santo. E ele falou assim, mas você quer conhecer Olan? Eu falei, claro que quero. Eles aceitam a gente fazer uma apresentação sobre o Espírito Santo? Aceita. Fomos lá. Eu e o embaixador Zé Carlinho da Fonseca, que trabalhava na nossa equipe, fizemos uma apresentação para a turma da Olan. Um mês depois, eles estavam no Espírito Santo, olhando a área com Guerino Zanon para ver o lugar de colocar aquela planta industrial. É isso que nós precisamos fazer. Vou outra do futebol que todo mundo vai entender, né? Quem se desloca recebe bola, quem pede tem preferência. Diz que isso vem lá do Neném Prancha, né? É isso, nós temos que deslocar com o Espírito Santo, sabe? E pedir em relação às oportunidades que nós temos. Nós precisamos agregar, sabe, elementos novos às cadeias produtivas existentes no nosso estado, atrair novas cadeias produtivas, porque é isso que vai garantir que o neto lá, sabe, olhe para trás e tenha orgulho do que nós estamos fazendo no presente. Como nós já podemos olhar para trás e ver duas coisas, no pós-erradicação dos cafezais, Eliezer, Arthur, Américo, esses que pensaram o Espírito Santo nos ajudaram, sim, colocaram coisas na mesa diferente do que nós tínhamos, colocaram o Porto Tubarão, colocaram a Aracruz Celulose, só para dar dois, colocaram a ArcelorMittal Tubarão, que era CST antigamente. E nós, quando olhamos para trás, já olhamos que esse período nós conseguimos tirar simultaneamente o Espírito Santo das mãos do crime organizado, reorganizar o serviço público e mudar a base econômica do Estado. Você vê, o setor atacadista veio parar no Espírito Santo, por quê? Porque nós criamos política pública para isso. Então, assim, tem que olhar para frente, né? Para que a gente tenha futuro. Eu acho que... E ver a vocação de todas as regiões têm vocação. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço. Eu vou te dar um livro de presente, prometi. Tá? Obrigado.